Olá, voltamos com mais um Vitalidade Especial Mostra Tech. Agora nós vamos conversar com umas gurias do Amapá, de Porto Grande, a Cesdra Silva e a Lauriane Campos. O trabalho delas é sobre ecoabsorventes e elas são da Escola Estadual Elias Trajano. Sejam muito bem-vindas aqui nos estúdios da TV Câmara e parabéns, né, por virem de tão longe participar de uma feira mundial como a Mostra Tech. Eu queria começar perguntando para vocês qual a relevância que vocês acreditam que tenha esse projeto de vocês e o que levou, qual foi a inspiração que levou vocês a terem despertado para esse tema. Bom, a princípio, quando a gente começou esse projeto, foi a partir da vetação da lei que distribui absorvente para meninas de comunidades carentes, moradoras de ruas, alunas em hospitais e em escolas. Quando houve a vetação dessa lei, surgiu um conflito muito grande dentro da nossa escola, pelo fato de muitas meninas lá passarem pela pobreza menstrual. E aí, conversando com algumas alunas e conversando com nossos professores também, a gente resolveu fazer uma pesquisa para a gente descobrir qual era a faixa etária, sabe, de mulheres que passavam pela pobreza menstrual dentro do nosso município. E aí a gente visitou um hospital e lá a gente recebeu alguns relatos de algumas mulheres que moravam nas comunidades mais carentes do nosso município e que passavam muito pela pobreza menstrual. E aí nós pensamos como a gente iria conseguir resolver isso. E foi quando surgiu o EcoAbs. O nosso absorvente, ele é um absorvente feito de tecido. Ele é um absorvente de baixo custo, ele tem 3 tecidos e a importância dele é enorme, principalmente dentro do nosso município, que é um município do interior da capital, né, do Amapá. Então a gente tem essa grande relevância, não só para essa questão social, mas também pela questão ambiental, porque o nosso município ele é um município agrícola e um município ribeirinho também. Então a gente precisa de um solo fértil e de um rio saudável. E nós não temos um lixão apropriado, então todo o lixo é jogado a céu aberto ou dentro dos rios. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse tema pobreza menstrual para quem está nos assistindo. Eu posso explicar? Pode. Tá bem. Bom, a pobreza menstrual é algo presente no nosso dia a dia. Muitas mulheres passam por isso todos os dias. No Brasil, mais de 27 milhões de mulheres passam pela pobreza menstrual. E isso pode ser consequência de vários fatores. Um dos fatores é a negligência do nosso governo, outro fator é a falta de verba para conseguir comprar o absorvente, né? Porque muitas famílias elas têm que abrir mão disso, porque precisam comprar comida, precisam comprar outras coisas. E é algo muito triste, infelizmente, que não deveria acontecer, até porque é algo referente à saúde pública, então deveria ter sido resolvido por parte dos nossos governadores, né? E... Desculpa, me perdi. Deixa eu ver. Pode pensar. Algo muito triste que deveria ser resolvido pela parte dos nossos governadores, porque deu um branco agora sobre o assunto mesmo, sabe? Mas que não está sendo resolvido. Sim, enfim, não está sendo resolvido. É algo que infelizmente é negligenciado. E é algo que não pode ser negligenciado porque é um fenômeno natural do nosso corpo. A gente não pode controlar, a gente não pode escolher se a menstruação vai vir ou se a menstruação não vai vir. Infelizmente a gente não tem esse controle, né? Então é algo de uma necessidade extrema. Muitas mulheres usam pedaços de tecidos velhos, até mesmo um miolo de pão. No hospital que a gente foi, nós recebemos um relato de uma moça que chegou com uma infecção gravíssima no hospital por ter usado o miolo de pão porque ela precisava trabalhar e ela não tinha dinheiro para ela comprar um absorvente, sabe? Para ela comprar o absorvente descartável, que é o que a gente usa normalmente. E, infelizmente é muito caro, né? Então a gente realmente não tem condições também. E a gente criou o projeto pensando nessas mulheres e pensando nas nossas alunas. Alunas que já ficaram sem estudar, que já perderam prova por não ter dinheiro para comprar, né, os absorventes e terem que usar tecidos, terem que usar papel higiênico, enfim, produtos com outra finalidade para tentar controlar o seu ciclo. Então, o nosso projeto ele foi feito pensando nessas mulheres
e com o intuito de resolver essa questão social e também vem com o intuito de resolver uma questão de saúde, porque os absorventes descartáveis, eles têm toxinas que causam mal à nossa pele, à nossa região íntima. Então, muitas mulheres têm infecções, muitas mulheres têm corrimentos por conta das toxinas do absorvente, né? Então, a gente também traz essa opção de usar o absorvente ecológico por conta da alergia do absorvente descartável. Eu queria então que vocês explicassem, mostrassem então o absorvente de vocês e falassem um pouquinho mais sobre a confecção deles. Pode mostrar aqui para essa câmera. Nosso absorvente é um absorvente diário. Ele é produzido pelas 3 do grupo. Ele foi feito com 3 tecidos. O primeiro tecido é o 100% algodão. É o tecido que vai entrar em contato com a pele da mulher. Ele não causa alergia, coceira, é seguro. O segundo tecido é a nossa manta. Ela que vem por dentro do absorvente e a gente usou 4 camadas delas. É ela que absorve o fluxo do sangue. O terceiro tecido, ele é um tecido impermeável. É o tecido que vai evitar o vazamento do sangue. A gente também está produzindo o absorvente sem abas, porque tem mulher que prefere usar absorvente sem abas, né? Porque se sente mais segura. E ele ainda está em fase de produção ainda. A gente Mas ainda é a não mesma terminou. composição, com os 3 tipos de tecido. Sim, com os 3 tipos de tecido, não muda, só muda que ele é sem abas. E o absorvente noturno também, que ele ainda está em processo. A gente ainda falta colocar os ilhões e ele passar pela fase de teste, que são 2 meses de teste. E com quem vocês costumam realizar o teste? Vocês mesmos fazem ou vocês têm um grupo assim com o qual vocês costumam discutir o que está dando certo, o que está dando errado para poder aperfeiçoar o projeto? Bom, para os testes nós usamos voluntárias. Antes de tudo, o nosso absorvente ele passou pela fase de produção, que é a fase de cortes, costuras. Depois ele passou por uma fase de higienização e nós mandamos ofícios para algumas mulheres de dentro da nossa escola e de fora. Algumas se voluntariaram para testar os absorventes e a gente fez os testes. A gente passou 2 meses testando os absorventes para ver se eles eram seguros. Dessas mulheres que testaram o nosso absorvente, 80% aceitaram, 20% não aceitaram. Quando a gente pegou esses dados, né, que a gente aplicou um questionário para descobrir se elas tinham se sentindo confortável, se tinha vazado, a gente foi conversar com essas mulheres que não aceitaram o nosso absorvente para descobrir o que tinha acontecido. E uma parte dessa falta de aceitação foi por negligência, pelo fato de não querer lavar, por achar nojento, sendo que não é algo natural do nosso corpo, né? É algo que sai da gente. E daí vem todo esse machismo da nossa sociedade, né? De achar que é algo que sai do nosso corpo, que demonstra ali que a gente está viva, que a gente está vivendo, que a gente está saudável, é nojento. E aí a gente começou a trabalhar com palestras. Então a gente começou a conversar com essas mulheres para tentar explicar do porquê que elas devem usar o nosso absorvente, do porquê que é importante tanto para essa questão social quanto para a questão ambiental também. Uma mulher ela usa em torno de 10 mil absorventes durante toda a sua vida. Esses absorventes eles demoram de 100 a 500 anos para se decompor na natureza. Isso afeta drasticamente, principalmente o nosso município, que é um município agrícola e a gente precisa de um solo fértil, como eu já disse, né? Então, esse absorvente que a Laura mostrou logo no começo, né, ele passou por todas essas etapas de testes e depois que a gente teve tudo ok, né, a gente fez a distribuição para algumas alunas de dentro da nossa escola. A gente ainda não conseguiu distribuir nas comunidades por falta de verba, porque todo o projeto ele foi custeado pela gente. Nós procuramos ajuda, nós mandamos alguns ofícios, só que infelizmente a gente não teve muitos resultados. Então, todo o projeto ele foi custeado pelos alunos e pelos professores. Agora que a gente está pretendendo que o projeto cresça, que ele evolua, que a gente está começando
começando a fazer uma nova produção com os novos absorventes. Logo mais nós temos projetos futuros de produzir um sabão, por exemplo, para lavagem, que a gente recomenda que a lavagem seja feita com um sabão neutro, né? E seja feita logo após o uso. Uma curiosidade sobre o nosso absorvente é que ele aguenta um ciclo médio de mais ou menos 3 horas de tempo. Então ele pode ficar ali tranquilamente 3 horas de tempo, que ele não vai vazar. E por quanto tempo a mulher pode usar o mesmo absorvente, assim? Olha, o nosso absorvente, ele dura em torno de 3 anos. Só que depende muito do tecido. Quanto mais qualidade do tecido, mais ele vai durar, e quanto mais cuidado também, mais vai durar. Nós conhecemos marcas que vendem absorventes ecológicos que o absorvente dura em torno de 6 anos, até mais. Então eles duram bastante tempo. E também tem a questão econômica, né? Que tu vai economizar muito mais com os absorventes ecológicos do que comprando absorvente todos os meses. Se vocês pudessem elencar assim, os principais benefícios para a mulher, para a saúde da mulher, para o corpo dela, em aderir aos absorventes ecológicos em detrimento desses que tem tantos aditivos químicos e cheiros e, enfim, né, corantes, quais seriam? A principal qualidade do nosso absorvente é que ele foi testado e ele não causa alergia a infecções. Esse é o principal. Muitas mulheres, como eu falei, elas têm alergia, né, aos absorventes por conta das toxinas. O nosso absorvente, por ser ecológico, ele não tem nenhuma dessas toxinas. Ele é apenas feito de tecido. Então ele não vai causar nenhuma infecção. O que pode ocorrer é ter fungos se a lavagem não for correta, né? A gente recomenda que a lavagem seja feita após o banho. Você vai tomar banho, retirou, lavou ali com um sabão neutro, um sabão que não tenha cheiro, que não tenha cor, que seja feito um enxágue, né, para tirar bastante o sabão, para tirar completamente o sabão, e que só use os absorventes de novo quando eles estiverem 100% secos, para evitar qualquer tipo de fungo. Outro ponto importante que eu falei é sobre a economia mesmo, tu vai economizar bastante. E é isso, acho que esses dois são os principais. Eu quero agradecer, então, vocês pela participação aqui no nosso programa Vitalidade e perguntar, então, se a Lauriane quer deixar algum recado para quem está nos assistindo pela TV Câmara e também a CESDRA. Bom, eu quero deixar um recado a todos aqueles que apoiaram o nosso projeto, principalmente para os nossos professores orientadores, a professora Marilete Gama e o Glauber Ribeiro, que foram os que apoiaram a gente a todo momento, ajudaram a gente, ajudam até hoje, e todo mundo da nossa cidade, que nesse exato momento estão fazendo mobilizações para votar no nosso projeto, e eu estou muito feliz e muito grata por toda a ajuda da prefeitura que a gente está recebendo para divulgar o nosso projeto, a ajuda dos moradores também, e o pessoal de Macapá também, que está se mobilizando, uma parte do pessoal está se mobilizando, né, para votar no nosso projeto. Eu queria também lembrar a participação da Jessley. A Jessley é outra integrante do grupo, ela também tem uma grande importância, ela também ajuda a produzir, infelizmente ela não pôde estar aqui, mas a Jessley ela também ajuda a produzir. E ao Caio, o Caio foi o meu colega que me ajudou a escrever o projeto. A ideia não foi só minha, a ideia foi dele também, e ele ajudou a gente a escrever esse projeto. Então eu queria mandar um beijo para essas pessoas e deixar o meu obrigado. Eu só queria agradecer a todo mundo que apoiou a gente, que acredita na gente, ao nosso estado. Eu estou muito gratificada porque o nosso estado não é tão reconhecido assim. E aí a gente ter essa oportunidade de sair de lá para representar o pessoal, isso é muito, muito bom para o nosso estado, para a nossa escola. Eu quero agradecer os meus professores, orientadores, eles estão dando todo o apoio possível para a gente. Acho que se não fosse por eles a gente não estaria aqui. E agradecer aos nossos familiares também que ajudaram muito a gente na parte da produção dos absorventes. Eu queria também deixar o meu obrigado ao nosso vice-diretor da nossa escola, da Escola Elias, que é o Aloísio, que quando a gente falou sobre o projeto para ele abraçou o nosso projeto e ele ajudou a gente a construir o dispenser. A gente tem um dispenser que fica dentro do banheiro das meninas e a gente só conseguiu produzir esse dispenser graças ao Aloísio. Então eu queria deixar meu muito obrigado a ele, a todos os professores da nossa escola também, a nossa diretora também, que está aqui com a gente na feira, a Rosângela.
E é isso. E agradecendo aos familiares também que ajudaram a gente na produção dos absorventes. Muito obrigada, então, a Césdra Silva e a Lauriane Campos, de Porto Grande, Amapá, que trouxeram aqui para a 37ª edição da Mostra Tec os ecoabsorventes. Vocês são da Escola Estadual Elias Trajano, não é mesmo? Então, chegamos ao fim de mais um Vitalidade, direto aqui dos pavilhões da 37ª Mostra Tec. Esse programa será reprisado aqui na programação da TV Câmara NH e também pode ser conferido no nosso YouTube da TV Câmara. Em breve voltamos com mais informações sobre os projetos que estão acontecendo